Fatos da vida, com Renato Gaúcho. Debbie e Jim já se conheciam e se relacionavam há 10 anos. Jim era separado já há muito tempo, mas nunca desistira de refazer sua vida ao lado de outra mulher. E quando conheceu Debbie, que também era separada, viu nela a chance de ser feliz novamente. Os dois moravam na Flórida e se apaixonaram perdidamente um pelo outro, iniciando dessa forma uma linda história de amor. Desde o começo, a ideia do casal era se casar de verdade, não apenas irem morar juntos. Queriam sacramentar a união de papel passado e fazer tudo como manda o figurino. Mas ao longo dos anos, o sonho de Debbie e Jim teve de ser adiado várias vezes por motivos alheios à sua vontade. Em sua casa, eles criavam 6 crianças, uma menina de 6 anos que tinha autismo e mais 5 adolescentes. Alguns eram netos biológicos de Debbie, outros eram adotivos, mas viviam todos na mais perfeita harmonia. As crianças completavam a felicidade do casal. Debbie, naturalmente, conhecia a ex-mulher de Jim, até porque frequentavam reuniões de família, eram relativamente próximas, só que normalmente cada uma ficava no seu canto, uma respeitava o espaço da outra. Levavam uma relação amigável, mas tudo dentro de um determinado limite. Até que certo dia, Jim chegou em casa com uma notícia que deixou Debbie muito preocupada. Olha, eu conversei com a Miriam hoje. E ela foi fazer aqueles exames que o médico pediu, lembra? E parece que o problema é nos rins mesmo, viu? E é sério. Debbie já sabia que a ex-mulher de seu futuro marido andava com problemas de saúde e que sua situação ia piorando a cada dia, apesar de ela já ter começado um tratamento. Chegou num ponto que, segundo os médicos, a única alternativa para Miriam seria mesmo um transplante. O irmão dela, inclusive, se ofereceu para doar um dos seus rins. Fez o teste, mas infelizmente não era compatível. Miriam passou anos e anos lutando contra aquela doença renal, até que foi internada, pois seus rins tinham chegado aos perigosos 8% de funcionamento. Não havia mesmo outra saída. Se ela não recebesse um novo órgão, e logo, ela com certeza não resistiria. Numa dessas coincidências da vida, ela estava prestes a se tornar avó pela primeira vez. Sua filha estava grávida, seu netinho estava por nascer. E isso, naturalmente, deixou não apenas ela, mas todos à sua volta inconsoláveis, porque ninguém podia conceber a possibilidade de ela partir sem antes conhecer o netinho. E ainda tinha mais. Debbie e Jim tinham finalmente marcado a data do casamento justamente naquele período e faziam questão absoluta da presença de Miriam. Eles tinham esperado 10 anos para realizar o grande sonho. Já tinham, inclusive, adiado várias vezes por vários motivos, mas agora não tinha mais jeito. Agora eles iriam até o fim. A situação da ex-mulher do seu futuro marido, no entanto, preocupava a Debbie demais. Andava mexendo muito com o seu lado emocional. Anos antes, Debbie havia tido um irmão que lutou durante anos a fio contra uma fibrose cística, enquanto esperava um transplante duplo de pulmão. Ela até chegou a oferecer um dos seus pulmões, mas não era compatível. E de mais a mais, ele precisava não apenas de um, mas dos 2. No final, infelizmente, ele acabou partindo, tempos depois. E isso deixou Debbie muito angustiada. Foi por isso que ela resolveu fazer um teste de compatibilidade, para ver se podia doar um dos seus rins à ex-mulher do marido. E adivinha? O resultado deu positivo. Ela poderia sim ser doadora. Só que foi aí que começou um grande dilema em sua vida. Ela estava de casamento marcado, prestes a dar um novo passo em sua vida. De modo que ficou em dúvida, bateu medo, não sabia se teria ou não coragem de se submeter àquela cirurgia complicada, de muito risco, para doar um dos seus rins à ex-mulher do seu marido.
Sim, porque, convenhamos, quem teria tanta empatia, quem seria tão generosa, tão capaz de um gesto de tamanho desprendimento? Por outro lado, Debbie sabia muito bem o que era esperar por um transplante, porque seu irmão havia morrido enquanto esperava por um doador. O problema é que a data do seu casamento estava marcada e não tinha mais como adiar. E ela sabia dos riscos, sabia que seria uma cirurgia complicada, até pela idade das duas. Ela ficou tão dividida que não sabia o que decidir, com medo, até que no fim, depois de muito pensar, resolveu se oferecer como doadora. Jean ficou sem palavras diante da atitude da futura esposa. Você tem certeza do que vai fazer, meu bem? Nosso casamento está aí. Você não tem medo de alguma coisa dar errada? Um medo eu tenho, né? Mas é que o que precisa ser feito tem que ser feito. E eu tenho certeza que ela também faria o mesmo por mim. Debbie ficava pensando que Miriam estava prestes a se tornar avó pela primeira vez. Sua filha logo daria luz, e só de pensar que Miriam não estaria presente para conhecer o netinho foi lhe dando um aperto, uma coisa tão ruim assim por dentro, até que ela se deu conta de que não teria paz o resto da sua vida se não fizesse aquela doação. Ela se sentia como se ouvisse uma voz dentro da sua cabeça, como se fosse Deus lhe dizendo: você é compatível, você tem todas as condições, você precisa fazer essa doação. No entanto, mesmo tomando a decisão de ajudar Miriam, Debbie não deixou de realizar o seu grande sonho. No dia 22 de novembro, ela colocou um lindo vestido de renda e se casou com Jean numa igreja na Flórida. Ele usava um terno cinza com uma camisa amarela. Ambos estavam lindos, lindos e maravilhosos. Foi uma cerimônia linda, emocionante. E acredite quem quiser, 2 dias depois do casamento, eis que Debbie estava se internando no hospital para fazer o procedimento de doação de um dos seus rins à ex-esposa de seu novo marido. E tudo transcorreu da melhor maneira possível. A cirurgia, graças a Deus, foi um tremendo sucesso. Ambas se recuperaram muito bem. A doadora voltou ao seio da sua família, feliz pelo seu gesto de desprendimento. E a transplantada foi morar com a filha, o genro e o netinho. Ele estava tão feliz, mal acreditava que realmente estivesse ali, tendo a chance de segurar o netinho no colo. Hoje, alguns anos depois, Debbie e Miriam se autodenominam irmãs renais. Rezam uma pela outra. Emocionada e agradecida, Miriam chorou ao dizer: é disso que se trata o mundo. A família, a coisa mais importante que existe. Precisamos ficar todos juntos, em união. Essa mulher que aqui está, ela é mais do que minha irmã, ela é mais do que minha família. Ela simplesmente doou um dos seus rins e me permitiu conhecer o meu netinho, que era tudo o que eu mais queria. Essa mulher foi simplesmente isso o que ela fez. Doou um dos seus rins para mim e simplesmente salvou a minha vida.